Mensagem do céu. Vamos lá, queridos. Olha só, estamos aí estudando Mishlei, Provérbios, estamos quase no fim já, não é? Estudando juntos, o Eterno é bom para nós, não é? Nós estamos aí no capítulo 29, estamos no versículo 19. Um escravo não será disciplinado por palavras, pois embora ele entenda, não haverá nenhuma resposta. É difícil a compreensão sobre isso, não é? Com palavras somente sem a vara, um escravo não aceitará reprovação, pois ele não replicará. Eu deixarei meus caminhos e concordarei. O escravo apresentado dessa maneira não é colocado para a gente como uma escravidão de uma pessoa que está num trabalho forçado, queridos, não é? E principalmente agora, nesse momento que a gente tem ouvido no nosso país, lamentavelmente, como no mundo todo, tantos casos de pessoas em trabalho escravo, não é? Aqui no Brasil também fiquei alarmadíssima, né, quando eu li aquela questão daquela tailandesa que veio para cá também por uma pessoa de embaixada, enfim, de outro país, não é? O que ocorre, queridos, é a maneira que o Eterno trata com a gente quando nós nos tornamos escravos do pecado, não é? A pessoa que se torna escrava de coisas, ela se tornou viciada em determinada coisa. Existem dois caminhos na alma, a gente tem entendido isso. Nós temos dois caminhos. Um caminho é o caminho da obediência, é o caminho que nos leva a uma disciplina. Então, nós temos o caminho que o Eterno fala: olha, eu quero encontrar com você todos os dias, eu quero falar com você todos os dias, eu quero ter um relacionamento com você, não somente um relacionamento de pai, mas um relacionamento de Senhor sobre a sua vida, de rei. Eu exerço duas funções na sua vida. O Eterno, ele deseja se revelar para você como seu pai, aquele que te acarinha, que te ama, que te provê e não vai te deixar, não vai nunca jamais te abandonar. Mas ele também é uma autoridade na sua vida. E no tocante a ser uma autoridade na sua vida, ele zela para que tudo corra bem com você. A autoridade verdadeira, ela não quer ser servida. Ela quer o bem-estar daqueles que ela foi levantada para cuidar e para zelar, não é? E o que acontece? Um caminho, que é o caminho da obediência, o outro caminho é o caminho do vício. A gente tem estudado sobre isso, né? E esse caminho da escravidão, queridos, qualquer pessoa pode se tornar escrava. A pessoa pode se tornar escrava, como a gente tratou ontem, de medicamentos, bebidas, drogas alucinógenas. Mas a pessoa pode se tornar escrava de pornografia, de sexo ilícito, de adultério, de mentiras, de roubos. Existem vários ilícitos. Eu não sei quantos lembram de tantos casos aí de pessoas que não tinham necessidade de roubar nada, de tomar nada de ninguém, mas que tomaram uma ação de fazer isso. Tomaram uma ação porque o desejo de roubar era tão intenso, o vício era tão intenso, não é? E nós, queridos, todos nós podemos ter vícios de pensamento, nós podemos ter vícios de sentimentos, vícios de ter autocomiseração, de tirar sempre a razão do outro, depende, queridos, das fraquezas de cada um. Tem pessoas que se tornam realmente completamente dependentes do vício que ela desenvolveu na sua própria vida. E aí o que ocorre, queridos? É muito importante que se tenha esse entendimento. Esse escravo, pessoa que se tornou escrava do pecado, lamentavelmente, ele não vai conseguir a disciplina por meio de palavras. Ele pode entender: olha, larga isso, não toque nisso, isso vai destruir a sua vida. Ele entende isso. A pessoa entende: olha, não faça isso, não adultere, você vai destruir teu casamento, tua família, teus filhos. A pessoa entende, mas ele não consegue agir.
ele não consegue dominar os seus impulsos, se tornou viciado, não é? Então é muito importante que você compreenda que muitas vezes a vida ela vai exercer um juízo que traz sobre a vida dessas pessoas uma consciência plena do seu pecado, para que ela se afaste e não cometa mais, para que ela se afaste daquele mal e não volte a pecar. A própria vida, a pessoa vai até um ponto, é como se a pessoa não pudesse ser detida no seu mal, e ela vai até um ponto onde ela não tem como não reconhecer e não tem como não receber a disciplina do mal. E muitos, queridos, perdem as suas vidas nessa prática desenfreada do vício. Tá bom, queridos? Versículo 20. Se você vê um homem apressado com suas palavras, mais esperança há num tolo do que para ele. Se você vê um homem apressado nos seus assuntos, fazendo coisas sem antes deliberar, pedir conselhos, há mais esperança para um tolo que é consciente da sua insensatez e por isso pede conselhos a alguém. O tolo conhece as leis divinas da sabedoria da Torá, mas somente a força dos seus desejos físicos é que impede de aceitá-las. Para ele haverá esperança desde que os seus desejos o abandonem, e o conhecimento da Torá possa fazer com que ele repetidamente impulsione a sua vontade que é superficial, para aprofundar-se dentro de si e poder retificar as coisas que estão erradas. É interessante isso, porque o autor coloca aqui como se o conhecimento do Eterno, o conhecimento da Torá, fica sempre na superfície, não é? Quando existe esse contexto, a pessoa não tem profundidade nesses conceitos, e quando as provas vêm, é que vai demonstrar do que você é feito, se aquilo que você confia é com profundidade ou é com superfície. Olha só, no entanto, quando um homem é apressado nas suas palavras e tira improvisadas conclusões, principalmente das coisas do sagrado, da sabedoria da Torá, ele se esquece, não há esperança nenhuma para essa pessoa, não é? Queridos, é muito fácil atravessar uma situação e começar a dizer que o Eterno é responsável, não, Deus me abandonou, agora eu não tenho mais jeito, e começar a apressar, falar coisas, apresentar coisas também para as pessoas que nós amamos em um momento ruim, queridos. Queridos, a gente tem o poder, como diz o sábio, não é? De pegar um travesseiro de penas, subir em cima da mais alta montanha com muito vento e abrir e rasgar o travesseiro, e aquelas penas, quando você tentar pegar cada uma delas, você vai descobrir que não consegue, nem com a ajuda de outros, Assim as palavras que a gente lança, queridos, nosso Senhor, que Ele nos ajude nos momentos de dor. Nós não falamos coisas positivas e nem coisas voltadas para a verdade. Que o Eterno, nós podemos magoar pessoas que nós amamos, nós podemos não reconhecer as pessoas que nós amamos. Que o Eterno nos livre de lidar com essas questões nas nossas vidas, principalmente em momentos de grande pressão. O Eterno nos ajude, apiede-se de nós. Cada vez mais, queridos, nós vamos ter de tomar o autocontrole das nossas vidas para sermos melhores, não é? Olha, se alguém mimar o seu escravo desde a infância, no final ele será o dono. Versículo 21, não é? Esse escravo, queridos, ele não é uma pessoa escrava, ele é a má inclinação. Ele é a má inclinação que nós temos. É importante que você tenha esse entendimento. Esse escravo é a má inclinação que nós temos. Tá bom? Se você mimar essa má inclinação desde pequeno, você tem aquilo e você vai deixando. Tem pessoas, queridos, que desenvolveram a ira, a cólera, a raiva na mais tenra idade e guardaram aquilo dentro do seu coração, e hoje a ira, a cólera, a violência é dono da pessoa. Ela foi
mimando o seu escravo desde pequenininho, a má inclinação, não é? A insensatez também de ser complacente com tudo que o nosso corpo deseja. O corpo, ele tem de ser escravo da alma. Se ele não for treinado cedo a lidar com a Torá, a atividade espiritual, na maturidade, o corpo vai dominar a alma. É uma tristeza, mas é verdade. E a vontade divina se torna secundária. E isso é algo que nós temos de aprender desde nossos primeiros dias, o temor de Hashem sobre nós, em nome de Yeshua. Tá bom? Versículo 22. Um homem temperamental estimula uma disputa, um litígio, e um homem irado estimula muita transgressão. Isso é uma tristeza, queridos, é uma tristeza. Nós podemos ser motivados à transgressão por meio de outra pessoa. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque depois que você fez o mal, não adianta você dizer que você fez o mal por causa do outro. Perante o Eterno não tem explicação para que você possa produzir mal por meio da sua vida. Quando uma pessoa está irada, ela não discerne entre o que pode ser feito e o que não pode ser feito, queridos. O Talmud estabelece que os seus pecados são maiores do que os seus méritos. Isso está em Nedarim 22b, ou seja, a pessoa não pode deixar chegar num ponto onde a cólera, ela vai querer fazer o mal, queridos. É como se os instintos mais animais da pessoa estivesse vindo à flor da pele, se permitir que essa cólera insurja. Um homem temperamental tem somente raiva, só raiva, e procura atingir seu oponente. E não importa, querido, se o oponente é um familiar, se o oponente não importa, porque as pessoas que mais vão sofrer com esse temperamento são as pessoas que querem bem a vida dessa pessoa que está irada. Se, no entanto, a pessoa é possuída dessa ira chamada remá, nessa tradução, que é como está na Torá, e se ela está perturbada com profundo ressentimento, ela não terá nenhuma ação de controle pessoal e vai pelejar com quem considera inimigo, completamente baseada na causa da injustiça. Ou seja, o conceito da pessoa é errado, o conceito que ela se baseou para irar-se é errado, e ela vai agir nesse princípio do erro. O que acontece com essa pessoa? Ela provoca outra pessoa, ela vai provocar outra pessoa, assim como um homem, queridos, é poderoso para tirar uma pessoa do cárcere, da prisão, da ignomínia, assim esse homem também, ele pode agir com o princípio de fazer mal para outra pessoa, de modo que ela reaja ao mal. Assim como uma pessoa pode levar outra pessoa ao conhecimento do Eterno, um homem que age na sua ira pode estimular a transgressão de outras pessoas. Várias são as transgressões que podem ocorrer. Uma delas é a mágoa. Uma pessoa marcada pela mágoa, queridos, é muito difícil, queridos, é muito difícil. É o que eu falo para vocês acerca de há pecados que você pede perdão e o pecado realmente tem de ser perdoado, está resolvido. Mas existem coisas que a Torá exige retratação. Você vai precisar dar motivos de que as pessoas confiem em você novamente. Vai precisar dar para essas pessoas garantias de que você não vai transgredir contra a vida dela e dar provas do seu amor. É o que eu acho mais complexo quando existe uma ira, uma ação descontrolada de ira, principalmente contra pessoas que são completamente inocentes. E normalmente, queridos, quando nós damos lugar, a ira não é um pecado. Você pode ficar muito irado
Uma coisa aconteceu horrível, você pode ficar muito irado com aquilo, você não pode dar lugar à cólera, a pecar, ao que o seu temperamento, aquilo que traz o seu equilíbrio seja rompido, não é? E que o Eterno traga sobre nós, queridos, a compreensão de controlar nossas ações, nossa boca, nossas atitudes, controlar a nossos passos enquanto nós podemos, porque se nos encolerizarmos, não se segura mais, queridos. A pessoa não se segura mais. E nós podemos trazer pecado para a vida de muitas outras pessoas. Que eu e você não sejamos instrumentos do mal, mas sejamos instrumentos do bem. O orgulho de um homem, versículo 23, o humilhará, mas um homem de espírito humilde sustentará a sua honra. O orgulho será a causa da humilhação da pessoa, levando-a a assumir uma posição para a qual ele não está preparado. Aí vai fazer o que não foi preparado para fazer, não é? A pessoa se acha, não, e vai tudo bem no começo, viu, queridos? Oh, tristeza. A pessoa não está preparada para fazer aquilo e no começo, queridos, parece até uma ação do mal, não é? Porque se a coisa já começasse dando errado, mas normalmente quando isso aqui, o orgulho entra no coração da pessoa, parece que tudo vai dando certo. E a pessoa vai chegando até um ponto aonde as próprias pessoas ao redor vão dizer para a pessoa, olha, você está numa posição que você não foi chamado, você não foi colocado nesse lugar, você está trazendo mal para as vidas. E queridos, as pessoas mesmo, uma pessoa orgulhosa, mesmo bem intencionada, a pessoa bem intencionada, mas ela traz em si um orgulho, queridos, um orgulho, ela vai fazendo e realmente chega um dado momento onde ela descobre o que é que eu fiz com a minha vida, não é? Quando ela vê quanta tristeza, quanta dor, quanta destruição espiritual pode ter trazido à vida de outras pessoas. É muito importante que nós tenhamos um espírito humilde que sustente a honra. Eu me lembro de Melech Davi, ele passou uma situação tão difícil, onde o próprio filho o perseguia. E é claro, queridos, as pessoas que veem, que querem o mal dos outros, né? Quando viram aquilo, principalmente as pessoas que eram da casa do rei Shaul, elas colocaram, olha, ele agora está recebendo a paga de todo o mal que ele fez para a casa de Shaul. Porque, queridos, as pessoas que viram Davi como um servo de Shaul, então naquele momento era como se, olha, esse escravo aí, esse servo, ele está querendo se tornar rei, né? Olha que pessoa petulante, não é? E na verdade os projetos sobre a vida de Davi nunca vieram da parte dele, ele nunca procurou uma posição, nunca veio dele o chamado dele para ser rei. E quando aconteceu que o filho o perseguiu, nós vimos aí Simei amaldiçoando a vida de Melech Davi e os soldados querendo matar aquele homem, né, que estava amaldiçoando Melech Davi. Imagina, ele já estava sendo perseguido pelo filho, o filho querendo matá-lo, não é? Quantas pessoas imaginaram, agora Davi está recebendo o que ele merece, não é verdade? Quantas vezes eu já vi isso acontecer na vida de pessoas do Senhor, que quando estão atravessando lutas, é o momento certo para acusá-las que elas não estão com o Eterno, não é? E aí o que acontece? Davi se apressa a sair do palácio. Ele pega seus familiares, pega os seus filhinhos e ele se apressa em abandonar o palácio, em deixar tudo para o filho. Ele não tinha nenhum interesse naquela posição de honra. Pelo contrário, o desejo dele, ele diz isso. Olha, se o meu próprio filho está me perseguindo, como é que esse aí da casa de Shaul não vai me amaldiçoar? Quem sabe, deixa ele me amaldiçoar. Quem sabe o Eterno olhe para isso e deixa após si uma bênção sobre a minha vida. Nós sabemos a história, não é? Absalão, como está lá, morre, não é? Por uma emboscada de Joabe,
E acontece que Melech Davi volta, perde mais um filho e volta para o seu castelo e para a posse do seu reino, da casa de Israel. Mas assim, queridos, Davi, não é que Davi não valorizasse o povo de Israel, não é? Mas Davi não valorizava nenhuma posição que o colocasse em honra. A única posição de honra para ele era estar aos pés do Eterno. Queridos, eu creio de todo o coração que o Eterno, ele tem um lugar, uma posição de honra para as nossas vidas quando nós nos humilhamos perante a sua poderosa mão. E esse é o lugar, o melhor lugar, o lugar seguro para a minha vida e para a sua vida, não é? Melech Davi retorna, então, com a perda do seu segundo filho, terceiro filho, né? Porque Aminon já havia morrido pelas próprias mãos de Avshalom, de Absalão, e agora ele está enterrando aí o seu terceiro filho, né? Primeiro morre Aminon, depois o bebezinho, e posteriormente a gente vê a morte de Avshalom, de Absalão, terceiro filho de Melech Davi, que morre, né? Após o seu pecado conhecido público. Quantas coisas ruins aconteceram sobre a vida desse maravilhoso rei. Mas Davi sempre soube se prostrar, queridos. Ele nunca deixou de reconhecer os seus erros. Ele nunca quis aparentar ser para as pessoas alguém que ele não fosse de fato. Ele nunca ocultou sua transgressão, mesmo em face de um profeta, colocando o dedo em riste, dizendo: tu és o homem. Assim, queridos, a nossa posição deve ser sempre de humildade, de reconhecer quem nós somos, de saber que nós nada trouxemos a esse mundo e nós nada levaremos desse mundo. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração que a posição de humildade, ela não é um mérito, ela é a verdade sobre nós. Que nós possamos nos humilhar perante a mão do único que tem poder de transformar as nossas vidas, reconhecer nossas faltas, pecados e delitos e apresentar as nossas vidas para ser transformadas pelo Rei. Somente assim, queridos, nós estaremos numa posição de honra. E uma posição de honra não quer dizer que você vai ser honrado nesse mundo, mas quer dizer que você estará próximo do teu Pai que está no céu. Tá bom, queridos? Então, que o Eterno fale fortemente ao seu coração. Vamos orar, queridos, vamos orar. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem, que a Tua bondade, que excede o entendimento, venha nos nossos espíritos, Pai. Pai, nós estamos felizes pelo recolhimento do amado, sem dor, sem enfermidades, em avançada idade. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu agradeço e eu peço a Tua benevolência sobre aqueles que ficamos, Pai. Aqueles que ficaram e nós que ficamos aqui, não só eles ficaram, nós ficamos com eles também. Que o Senhor fortaleça nossas vidas, nos ajude a lidarmos com tudo que nós ainda temos por enfrentar, mas com esperança de que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem o melhor para nossas vidas. O Senhor nunca nos deixou, nunca nos desamparou. Que o Senhor venha sobre nós, o Senhor haja sobre as nossas vidas para o bem. Que nós possamos, Pai, ser guardados e protegidos por Ti e amarmos, Pai, ardentemente uns aos outros. Não permita, Pai, que opressões na mente de cada um de nós venha fazer com que nós estranhemos até os nossos, que nós temos de zelar, amar e proteger. Nos ajude, Pai, nos ajude quando nós agimos de uma maneira também a dar lugar à ira, de modo que as pessoas também não nos reconheçam, sejam feridas, machucadas, magoadas. Pai, não foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para ser uma morada para o Senhor, um lugar para a Tua presença. Nos ajude a sermos. Deixa a nossa vida ser o que nós nascemos para ser. Nos ajude a dominarmos o ímpeto dos nossos espíritos e de toda a tolice contrária à Tua Torá. Nos ajude a sermos melhores filhos para Ti, Pai. Nos ajude a sermos melhores. É o que nós necessitamos de fato. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja.
Mensagem do céu.